o negócio levanta. Valeu. O difícil é fazer jus a essa apresentação toda, né? Manter o livro lá em cima, né? Legal, então eu queria agradecer muito ao convite, a organização do evento, que está fantástico, né? Já parabenizar também os palestrantes que vieram até agora e queria pedir para todo mundo uma calorosa salva de palmas para o pessoal da organização. Foi um super evento, fantástico. Muito legal, vamos lá então. Eu vim de São Paulo, né, ontem e peguei o táxi, fui pro hotel e lá eu encontrei essa situação aqui. Aí é a maçaneta, né, da porta que não estava lá. E aí eu desci na recepção, fui com a minha esposa lá. Aí a moça comentou com a gente que realmente eles estavam reprogramando a maçaneta da porta, né, aquela eletrônica, estavam reprogramando, pediu desculpas e me deu um outro quarto. E aí eu fui para o outro quarto, e aí qual não foi a minha surpresa, também não tinha a maçaneta na porta. E aí eu com a minha paciência, eu sou um cara paciente, tolerante, desci lá de novo, né, fui conversar com ela e aí aconteceu, né, de novo, né. Aí eu fiquei lá depois, só sei que eu cheguei às 11h30 da manhã, meio-dia e meia, quase uma hora depois, eu estava entrando no quarto definitivo, ela fez uma correria dela lá, ela foi ver com as assistentes, com o técnico que estava fazendo a manutenção, foi ver o que estava acontecendo, descobriu, aí ela foi garantir para mim que tinha um quarto que estava funcionando, né, que tinha maçaneta, e aí eu entrei para o quarto. O que essa história tem a ver com a gente ser ou não ser ágil? Para mim, não tem nada a ver. Simplesmente foi um problema de comunicação da recepção com o cara técnico. Provavelmente não é uma coisa que eles fazem rotineiramente, né? Então, por algum motivo, a pessoa é nova, o técnico é novo, não fez a comunicação com a recepção tinha lá os quartos liberados e acabou fornecendo um quarto, 2 quartos, no caso, para mim, sem a maçaneta da porta, né? Agora, algumas pessoas vão achar o seguinte: não, esse hotel precisaria ser mais ágil, né? As pessoas do hotel precisariam se comunicar melhor e a comunicação só vem da agilidade, etc, etc, né? A empresa precisa olhar pela perspectiva do cliente, porque não foi bem atendido, não sei o que lá, né? Alguns mais excêntricos poderiam falar assim: não, precisamos agora de um movimento chamado hotelaria ágil, né? Porque precisa mudar o mindset de pensamento da hotelaria. Quando a gente já sabe que coisas desse tipo, em hotéis de 5 estrelas, enfim, hotelaria já está aí muito antes da agilidade, né? E isso é uma coisa que já está superada em muitos lugares. É claro que eu não esperaria, talvez eu esperasse de um hotel 5 estrelas, eventualmente, que me desse uma cortesia, um almoço, alguma coisa assim, para que aquela primeira impressão não se perpetuasse, né? Que eu mudasse. Mas, enfim, está dentro do SLA, está dentro do previsto, está dentro do nível de qualidade do hotel. Não precisamos de uma transformação ágil nesse hotel. Foi, ao meu ver, um simples erro de comunicação. Então, justamente sobre essa história, justamente sobre essa possível banalização de que alguém pudesse vir aqui e falar assim: não, agora precisamos da hotelaria ágil, é que eu acho o tema dessa minha apresentação ainda importante. Eu fiquei pensando com o Fabiano, quando a gente estava discutindo o tema, o que a gente vai falar, né? E aí, de repente, o Fabiano sugeriu: por que você não fala sobre o que realmente é ser ágil? Aí eu fiquei pensando comigo, né? Não, poxa, será que não é um tema já superado? Uma coisa que a gente já poderia passar para uma outra coisa, algo mais aplicado, enfim, uma prática. Ainda parece muito teórico, né? Mas depois eu fiquei raciocinando e percebi: não, tem coisa aí para a gente falar ainda. Ainda tem coisa para a gente colocar alguns pingos nos is, colocar as coisas nos seus devidos lugares de alguma forma. Certo? De forma que o que eu vou falar aqui talvez seja um pouco polêmico, né? Meio na linha do que o Fusca estava comentando, né? Trazer algumas provocações para a gente pensar se faz sentido e até onde a comunidade tem ido até então. A gente vai falar coisas como o que é realmente ser ágil, se você realmente precisaria ser ágil e o que vem depois disso. Então eu quero esbarrar um pouco sobre
algumas coisas que eu tenho percebido que eu acho importante para pessoas como nós da comunidade, tanto iniciantes quanto aqueles que já estão trabalhando faz um tempo, prestar atenção nessas minhas percepções que eu tenho visto, né? Então são coisas que me ajudam e eu vou propor para vocês, espero que ajude vocês também. Então, de forma que o que eu vou falar aqui é, sim, um pouco polêmico. Eu estou aqui pisando em ovos, eventualmente, porque qualquer coisa que eu possa falar de uma oficialização do que possa ser agilidade pode ir contra, talvez, a percepção e a opinião de alguém. De forma que eu escolhi um tema um pouco mais leve para a gente começar e poder quebrar o gelo. Um tema que o pessoal falou que seria um quebra-gelo legal, um tema legal para discutir, bem mais leve e fácil de falar. Aborto. Então, a gente vai fazer uma votação aqui, beleza? Vai fazer o plebiscito lá que talvez a Marina quisesse fazer. Né? Vai ser assim, eu vou pedir para vocês levantarem a mão daqui a pouco, e aí você tomba a mão para um lado ou para o outro, se você é a favor ou não do aborto, até a 12ª semana de gestação. Aqueles que se sentirem confortáveis, tá? Não precisa ser todo mundo, só para a gente fazer um contraste aqui e poder quebrar o gelo com esse tema bem simples de conversar. Tá bom? Então, cadê o fotógrafo? É uma boa foto essa, tá? Então, vamos lá. Levantem a mão. Quando eu falar já, você tomba, de acordo com o slide aqui, tá? Para vocês, tá? Para cá a favor, para cá contra. Então, 1, 2, 3 e já. Ok. Pelo contraste aqui, ficou bem dividido. Obrigado, pode baixar a mão. O fotógrafo conseguiu pegar? Não? Pegou, mais ou menos? Vamos fazer de novo? Ele vai vindo, ele está vindo. Quando eu falar já, você tomba para um lado ou para o outro, tá? Aí ele chegou. Então vamos lá, você é a favor a legalizar o aborto da 12ª semana ou eu sou contra já? Muito bem, eu vi, parece um negócio de festa, assim. Muito legal, obrigado, muito obrigado. Independente da sua opinião, da sua escolha, o que você usou para poder tomar essa decisão, ou seja, você está influenciando que alguém aprove alguma lei ou alguma coisa nesse sentido que vá fazer com que o aborto esteja ou não legalizado nessas circunstâncias, né? O que você usou para poder favorecer isso, apoiar isso, foi alguns princípios e valores que você carrega consigo, né? Então você carrega algumas coisas, você pesa alguns princípios e valores mais do que outros, né? E aí você tomou essa decisão e você optou por uma ou por outra. E o que eu vou falar de agilidade vai mais ou menos nesse sentido. Então, o que é ágil? A minha jornada com esse tema, sobre o que é agilidade, né, o que é ágil, ela começou em 2013, quando eu fiz uma palestra em Campinas para o DevCamp. Ela era intitulada Adoção e Transformação Ágil. E lá eu falava um pouco, me incomodava aquela questão do pessoal que colocava post-it na parede e falava que estava fazendo ágil, né? E eu também começava a criticar essa questão nossa da comunidade, que começou a rotular tudo que era ruim como tradicional. Então a gente rotulou o tradicional como algo ruim, encapsulou ele num saco de lixo aqui, e tudo que é tradicional é ruim, tudo que é ágil é bom. Eu começava a criticar essa perspectiva, né, de alguma forma. Só que nessa época eu estava mais preocupado em falar em penetração cultural, em como eu insiro agilidade dentro das organizações. E aí eu falava muito inspirado num livro chamado Adoção e Transformação Ágil, um guia de sobrevivência, acho que é Michael Sarrota, se não me engano. E ele falava o seguinte, que de acordo com a cultura predominante da sua empresa, se ela é mais de controle ou ela é mais de colaboração, você usa técnicas diferentes para poder inserir agilidade. Então, se a sua empresa é de controle, mais tradicional, você pincelaria algumas coisas ágeis, alguns conceitos e práticas que apoiem a cultura de controle predominante, e assim você vai ganhando menos resistência e conseguindo introduzir mais coisas. Se a cultura da sua empresa já é mais de colaboração, você já poderia até vir com um pouco de filosofia, um pouco de práticas, um pouco de ideias, que seria mais receptivo e as pessoas poderiam evoluir a partir de então. Eu estava mais preocupado com isso. Então, nessa época, eu falhei em não definir, pelo menos para mim, o que era ágil. Eu já estava falando como adotar e como transformar empresas em agilidade, mas eu não tinha muito claro para mim o que era ágil. Em 2016, eu voltei com o tema. Então, eu comecei minha consultoria independente e eu lancei o meu site justamente com esse post, Quem é ágil? E nesse post eu fiz a lição de casa e eu defini, pelo menos para mim, o que era ser ágil. E ágil para mim é
e aí no post vocês podem ver o raciocínio, a argumentação por detrás disso, mas ágil para mim ágil é seguir o manifesto ágil. Muito do que a gente já falou aqui, muito do que dá para fazer várias conexões com todas as palestras que a gente viu. Tão simples quanto isso, tão frustrante para alguns quanto isso, né? Para mim, a única exclusividade que o ágil traz é o manifesto. Então, se a gente criar qualquer coisa hoje que a gente gostaria de remeter à agilidade, nós deveríamos estar referenciando de alguma forma o manifesto. Porque talvez seja ele, é claro que influenciado por muitas coisas que estavam funcionando. Os 17 signatários foram influenciados por muitos dos conceitos, e eles acabaram abstraindo isso em 4 valores e 12 princípios. E essa composição de 4 valores e 12 princípios é o que, para mim, significa e representa agilidade. O crédito da agilidade é o manifesto. De forma que, realmente, ágil é uma forma de pensar. É um mindset. Né? Agora, não é aquele mindset daquela pessoa recém-convertida para agilidade, sabe? Aquele entusiasta que, não, ágil é tudo e zaz, vamos fazer ágil, e, né? Aquela coisa entusiasmada, meio etérea, né? Que não sei o que é. Não, ágil é uma forma de pensar que tem uma forma. E essa forma é prescrita pelo manifesto com seus 4 valores e 12 princípios. E hoje, nessa nossa conversa, eu gostaria de dar um passinho além e falar um pouco das implicações que isso teria e algumas recomendações que eu tenho visto que podem ser úteis para todos nós. Então, vamos lá. Algumas pessoas poderiam falar assim, não, beleza, entendi, faz sentido, mas isso já é uma coisa batida, né? Já é uma coisa que a gente já sabe, o manifesto, aqueles 4 valores, a gente precisa voltar a isso, o Fusca pode falar algumas coisas nesse sentido, né? Tipo, é só práticas, é o Scrum, agilidade, enfim, né? Será que realmente a gente não precisa bater mais nesse assunto? Quando a pessoa fala assim, estou aplicando ágil, ela está aplicando o quê? Não é uma pergunta boba. Não é uma pergunta inocente ou não é uma pergunta que poderia ser desnecessária. Quando alguém fala assim, estou transformando a minha empresa ou estou transformando algum lugar em ágil. Tudo bem, você está transformando o que em que? Totalmente válida essa pergunta ainda hoje. E várias respostas podem sair disso. Se a pessoa não tem muita clareza sobre isso, ela está fazendo algo meio supersticioso na empresa dela. Estamos fazendo ágil aqui, né? Então, isso aqui precisa estar muito bem fundamentado. Se eu estou escalando ágil, que aqui talvez seja um problema de escala, né? Seria maior ainda o problema. Você está escalando o quê e como você está escalando? Então, nenhuma dessas perguntas eu acho que são facilmente respondidas hoje por falta de uma definição e de um alicerce, sabe? De uma coisa mais sólida sobre a qual a gente vai começar a construir as coisas. Então, beleza. Então, se eu acho que é isso, se eu acho que ágil é um mindset, o que os modelos de maturidade ágil têm falado? Aí eu fui no mercado dar uma olhada, fui no Google, pesquisei sobre vários modelos de maturidade que a gente tem por aí, são vários, né? E eu trouxe alguns aqui para a gente dar uma olhada sobre o que eles têm dito, né? Um deles que eu encontrei foi da ThoughtWorks, que tem uma referência... eu achei referências de 2009, 2011, e ele mostra 5 perspectivas e 5 níveis no qual você poderia avaliar a sua empresa. Muito focado em engenharia de software, muitas das coisas que tem ali é de testes unitários, é a forma como você constrói, como você lança software, como você envolve as pessoas num ciclo de feedback curto, etc. A ideia é a gente não se prender a nenhum deles, mas eu quero mostrar vários deles, tá? A Bússola Ágil, Gracie e Gustavo, do Paraná, talvez eles estejam até aqui, não? Inspirados pela professora Rafaela Fontana, uma coisa assim. Eu acredito que seja de Curitiba. Eles criaram a Bússola Ágil 2016, que aqui também tem 7 perspectivas e alguns têm 4 níveis para você avaliar a sua empresa. Envolve time, envolve a forma como entrega, envolve suporte à organização. Encontrei um link no LinkedIn do Thiago Rocha, que ele fala que na PwC eles têm usado esse modelo de avaliação, que são também 5 níveis e 4 perspectivas: pessoas, processos, ferramentas, estruturas de times. Né? O Rafael Albino, colega meu, ele lançou também um post nesse ano falando sobre o que ele acredita que seja uma maturidade ágil,
Ele não definiu níveis de avaliação, mas ele trouxe essas 4 perspectivas pelas quais você deveria estar olhando na hora de fazer uma avaliação ágil. Ele já vai até para mim um pouco além e fala de resultados financeiros, né? Que eu acho que faz sentido, mas não é ágil. E outros, né? Alexei, ele está muito na comunidade Kanban, e esse Fernando Cuenca lançou no post How Agile Are We algumas métricas que têm a ver com a frequência de replanejamento que a gente tem, a previsibilidade com que a nossa empresa faz, o que ela faz, e a quantidade de lançamentos, a frequência de lançamentos. E, por último, mas não menos importante, um que se auto-intitula o modelo de maturidade ágil mais simples do mundo, que é basicamente a taxa de lançamentos do seu software. Quanto mais vezes você lança, mais ágil você seria. A ideia por trás disso, que ele vai falar, é que para você ter um lançamento frequente e muito frequente, uma taxa muito alta, você já superou várias coisas e por isso você já está no nível de agilidade. Qual deles está certo? Qual deles é mais ágil que o outro? Qual deles talvez represente melhor agilidade? Talvez todos eles. Então perceba o que eles fazem aqui. Talvez todos estejam certos na sua perspectiva, né? Mas nenhum está certo, talvez, de acordo com aquilo que eu estou trazendo para vocês. Que ágil é uma forma de pensar, é um mindset prescrito pelo manifesto. Todos os autores, eles acabam pegando o mindset, eles fazem uma aplicação do que eles entendem que é ágil e aplicam o modelo de maturidade em cima dessa aplicação. O modelo de maturidade deles é em cima da referência do formato que eles criaram de agilidade. Mas nem todos estão olhando direto, talvez, para o manifesto. O que seria uma extrapolação disso, talvez, e uma coisa, talvez, até estranha. Como medir a forma de pensar numa empresa? Eu colocaria um consultor, talvez, para ouvir todas as decisões que estão sendo tomadas naquela empresa, e naquela decisão ou naquela outra, eu veria se a pessoa valorizou mais software em funcionamento do que documentação abrangente. Se naquela outra decisão, eles privilegiaram mais as pessoas e a interação entre elas do que processos e ferramentas. Perceba como seria algo mais próximo do mindset, mas ao mesmo tempo algo meio inútil, porque eu acho que não é por aí. Nós não deveríamos estar olhando a maturidade ágil, mas talvez a maturidade organizacional, que é o nosso fim em última instância, né? Muito bem, isso traz algumas reflexões. Ágil, para mim, é diferente de resultados, né? Tem essa visão romântica, né? O Rafael Albino trouxe isso, e depois eu comentei, inclusive com ele, antes de vir para cá, eu comentei com ele sobre aquilo que eu achava dessa perspectiva, ele até concordou comigo, que ágil realmente é diferente de resultados. Resultados são propriedades da organização, e não da forma de pensar. Numa organização tem mais de uma forma de pensar. E várias coisas que influenciam resultados. Então, resultado para mim é uma propriedade da organização e não do mindset. E outra coisa, que ser ágil pode ser limitante, né? Por exemplo, eu sou católico, logo não sou espírita. E apesar de eu achar que faz sentido isso para a religião, para a gestão eu não vejo algo tão sadio, né? Porque se eu sou alguma coisa, eu não sou outra. Se eu sou ágil, pode ser, e tem acontecido muito, que eu deixo de ver outras coisas que também são importantes. Eu fico restrito ao quadradinho ágil, ao universo ágil de alguma forma, e eu não começo a explorar coisas de filosofias e mindsets até diferentes. Certo? Então eu prefiro mais a questão de você usar ágil. Não seja ágil, use ágil, essa seria a pegada. Agora, uma coisa que a gente não pode negar é o fenômeno do movimento ágil, né? Não podemos negar isso, e é claro que eu não poderia deixar de estar aqui. O movimento ágil é algo maior que a própria agilidade, é maior que o manifesto, né? É uma coisa que é mais ou menos assim, né? Ele fagocita as coisas que vão aparecendo, né? Então, se aparece uma coisa hoje que é muito legal, ela acaba sendo fagocitada pelo movimento ágil, porque ágil é a coisa mais legal que a gente faz hoje em termos de gestão, e acaba virando ágil, né? Eu coloquei o Kanban ali quase sendo fagocitado, né? Porque a comunidade Kanban ela faz questão de deixar explícito que eles não bebem da mesma fonte, né? Não são ágeis de alguma forma. Só que já foi tão absorvido pelo movimento
que quando você vê um anúncio de vaga de emprego, você já vê assim, né? Queremos pessoas que saibam de metodologias ágeis. Kanban, Scrum, etc. Então, Kanban já virou parte integrante do movimento, apesar de oficialmente a comunidade Kanban diferenciar as coisas. Né? Então, esse é um movimento ágil, maior que o próprio ágil em si. Aqui eu achei uma imagem na internet mostrando 40 métodos ágeis assim definidos, né? Então tem um monte de coisa dentro desse corpo de conhecimento. Eu mesmo fiz uma ferramenta que chamei de ágil, mas sem fazer o esforço nenhum de vincular essa ferramenta aos 4 valores do manifesto, por exemplo. Eu chamei de Agile Coach Tool. É uma ferramenta de diagnóstico one-on-one, que você senta com as pessoas e começa a entrevistar ela. A partir disso você tem alguns dados para que o Agile Coach consiga levantar um backlog para ele atuar no ambiente. Né? Poderia ser usado por qualquer pessoa, em qualquer contexto, tradicional ou não, mas eu, movido pelo movimento, acabei dando o nome de Agile Coach Tool. Então, se perceba como o movimento vai encapsulando as coisas, né? Vai absorvendo, abraçando, abarcando as coisas. Muito bem, qual que é o resumo até agora? Ágil é uma forma de pensar. E é uma forma de pensar que eu acredito que seja, que tenha realmente uma forma, prescrita pelo manifesto. Os modelos de maturidade que nós temos, eles avaliam uma aplicação ágil do autor. Então, cuidado, porque se você ficar correndo atrás de um modelo de maturidade único, você pode cair na questão da otimização local. Você fica muito focado nas práticas e esquece de vincular isso a que gera valor, ou a mentalidade ágil, ou aquilo que a sua empresa precisa de fato. E o movimento ágil é algo maior que a agilidade e está aí penetrando em todos nós. Ficou feia essa frase, né? Certo, então colocamos as coisas nos seus devidos lugares. Pelo menos para mim, essa perspectiva parece fazer sentido. Né? Agora, o que vem depois disso? Eu não queria terminar a nossa conversa falando só do que eu acho que é cada coisa. Né? Eu queria propor alguma coisa que eu acho que falta na comunidade, falta nas empresas, a gente investir um pouco mais. Eu chamei isso de um novo gestor. Só para ter uma referência do que chamar, eu não queria chamar de Agile Coach, não queria chamar de Scrum Master e não queria chamar só de gestor, porque gestor tem esse estereótipo já marcado pelas coisas ruins, né, do tradicional, que influenciaram, e toda vez que você ouve agora a palavra gestor, gerente, você tende a pensar numa coisa ruim. Mas eu acredito que seja talvez o nome, a terminologia mais genérica para representar aquilo que eu quero mostrar para vocês aqui. Por isso que eu chamei de novo gestor, só para poder dar uma diferenciada também. Né? Então, o que aconteceu? Nós tínhamos um gestor tradicional, vamos chamar de GP, e temos do outro lado o Agile Coach. Tá? O que aconteceu? O que seria algo legal de se ver? O gestor tradicional, o GP, evoluindo e pegando os conceitos modernos de gestão e trazendo isso para o seu cinto de utilidades. Isso seria uma coisa legal para ver. Eu não descarto aquilo que eu já sei, mas eu sei que existe uma nova forma de pensar, chamada ágil, e eu vou trazer isso para o meu corpo de conhecimento e aplicar isso nas empresas quando convier. Certo? Não aconteceu. A outra coisa que poderia acontecer seria assim, temos o Agile Coach, e o Agile Coach começou a herdar coisas de gestão tradicional que seriam interessantes. Não aconteceu também. De forma que existe hoje essa dicotomia, né? Cada um no seu quadrado, cada um na sua caixinha, a gente rotulando o tradicional e ele ficando no lugar dele, o ágil falando dentro da sua esfera do universo ágil. Né? Só que eu acredito que tem coisas dos dois que poderiam ser úteis para os dois. Né? Então, por exemplo, dentro da parte mais de Agile Coach, nós temos alguns princípios interessantes. Gestão do fluxo, por exemplo, muito do que o Sony comentou, muito do que a gente vem falando na comunidade de alguma forma, que é você quase que pavimentando o caminho. Muito do método Kanban hoje eu não faço Kanban, hoje eu não faço Scrum sem Kanban, mas eventualmente eu faço Kanban sem Scrum. Eu acho que Kanban é fundamental para a gente pelo menos pavimentar o caminho e começar a olhar as coisas da engenharia do processo, digamos assim. Então, gestão do fluxo é algo mais de Agile Coach.
que gestor tradicional não absorveu. Eficácia, essa questão de ficar sempre pensando pela perspectiva do cliente, e aí ferramentas e práticas como apresentadas, por exemplo, pela Mayra, de Lean, Inception, e outras como o próprio do Jonatas também, tem um pouco a ver com isso. E Social Skills. Agora, do lado do tradicional, também tem coisas que o Agile Coach não pegou, né? A gestão, por exemplo, de riscos, uma coisa muito negligenciada e ainda muito necessária nas empresas. A gente pesou muito a mão, talvez, na resiliência, em estar preparado para mudar, que também é uma coisa boa, mas muita coisa você ainda precisa gerenciar no seu sistema, que não é só você ser reativo a ponto de acontecer o problema, eu me organizo e saio do outro lado melhor. Não é só isso. Então, gestão de riscos ainda é uma coisa constante. Perdemos muito dinheiro no Walmart na época, por uma falta, na minha opinião, de gestão de riscos eficiente. Gestão de stakeholders. Eu acho que às vezes o Agile Coach, Scrum Master, pessoas mais ligadas ao movimento ágil, focam muito no time e só naquele time que está desenvolvendo e esquece de algumas influências positivas e negativas do contexto e muitos projetos acabam morrendo ou criando uma resistência muito grande pela essa falta de gestão. E todos esses itens estão no PMBOK, como alguns podem saber, que alguns já fizeram gestão tradicional, certificação PMP, etc. E por último, gestão de integração. Falamos muito de integração de produto, mas pouco de integração entre processos, de integração entre um projeto. Essa questão de projeto ela foi muito negligenciada e eu acho que alguma perspectiva de projetos ainda é importante, apesar de produto também ser importante, mas a gente meio que esqueceu a parte de projetos. Muito bem, agora tem coisas que não estão nem com um nem com o outro, que eu acho que eu vou trazer para vocês aqui, para a gente poder encerrar nesses 15 minutos que nos faltam. São 3, ponderar abordagens, influenciar mudanças e equilibrar valores e princípios. São 3 coisas que eu acho importante, que nenhum dos dois está olhando. É claro que existem as exceções, né? Mas de forma geral, as empresas precisam e não tem ninguém que faz bem feito ainda. Então, ponderar abordagens. Tem esse framework chamado Cynefin, quem conhece, levanta a mão. Poucos ainda. Legal, eu vou explicar rapidamente, tá? Como é que ele funciona para poder mostrar para você o seguinte. Como que um gestor, o novo gestor, né? Só para ter uma referência, não é um papel que eu estou criando, mas eventualmente é um conceito que o próprio time poderia fazer, tá? Não é uma coisa assim, precisamos criar um papel novo nas empresas, um novo gestor. É um conceito. E eu acho que ponderar abordagens é importante. Perceba o seguinte, o que ele mostra, né? É um apoio à tomada de decisões. Então tem alguns domínios. Existem contextos que estão no domínio simples e você responde categorizando o problema e existe uma melhor prática de você resolver. A melhor prática para se resolver. Existe o complicado, que é, eu não sei, por exemplo, construir um relógio de pulso. Um relógio qualquer. Mas se eu trouxer um especialista, ele sabe exatamente como construir um relógio. Esse é o complicado. Ainda tem predição, ainda tem relação de causa e efeito. Se eu fizer A, retorna B. Eu consigo prever isso de antemão. Já do lado de cá, o complexo e o caótico, não tem, o caótico não tem relação nenhuma de causa e efeito, você não consegue fazer essa associação de antemão. E no complexo, você só consegue olhar em retrospectiva e entender que aquilo que aconteceu foi porque você fez aquilo. Né? Então, primeiro você prova o ambiente e depois você emerge com as melhores soluções. Deixa eu explicar isso com um caso particular meu. Quando eu tinha 8 anos, eu tinha catapora. E aí eu estava com uma febre muito alta, minha mãe ficou desesperada naquela época e me levou no médico. Aí o médico falou o seguinte, olha, isso aí é feito, essa febre alta, né, estava com dor no pescoço também, isso aí é feito da catapora. Toma aqui um remédio para dor, leva ele e tudo vai resolver. Na mesma noite eu continuei muito mal, fiquei pior, a febre aumentou um pouco, a dor no pescoço continuava muito forte. Minha mãe não sabia o que fazer, porque mesmo dando medicação eu ainda estava com problema, e me levou para um outro médico. Esse outro médico falou o seguinte, eu não sei o que ele tem,
mas vamos internar ele imediatamente para eu começar a descobrir. Pediu vários exames, até conflituosos entre si, vírus, bactéria, músculo, ossos, pediu um monte de coisa, que ele não sabia com que ele estava lidando, jogou tudo, pegou tudo, percebeu que era uma outra infecção. Em vez de viral, que é da catapora, era bacteriana. Staphylococcus era o nome da bactéria. E então eu estava com um quadro de 2 infecções, viral e bacteriana, e aí ele, sabendo disso, começou a medicar, me internou, né? Fiquei 12 dias internado, começou a medicar, e depois só manteve a medicação, e eu consegui, graças a Deus, sair de lá. Estou aqui para contar a história. Como é que isso se aplica aqui, né? O primeiro médico, ele encarou o meu caso, que já era mais complexo, como simples. Toma aqui um remédio, toma aqui, vai embora, que já está resolvido. E tem essa curvinha aqui, que é quando você trata as coisas de uma forma muito simples, e elas já são complexas ou em outro domínio, você tem um abismo aqui fácil de você cair no caótico, que basicamente foi o meu caso. O segundo médico já tratou meu caso como deveria ser. Já está caótico, não sei o que está acontecendo, ele pode sucumbir, sei lá, a qualquer momento. Então ele já me internou. Me internou, ele primeiro age, né? Então se você olhar aqui no framework, a primeira coisa que você faz no caótico é agir. É como se entrasse um Godzilla aqui na sala, todo mundo sai correndo. Não vou pensar em um checklist do que eu tenho que fazer quando o Godzilla aparecer, né? Você sai correndo porque é isso que você tem que fazer. Depois você descobre o que você vai fazer. Então ele internou, jogou para o complexo, deixa eu ver com o que eu estou lidando. Fez vários exames, jogou para o complicado. Eu sei que é infecção bacteriana e eu, como médico especialista, eu sei como medicar esse problema. Jogou para o simples, que é só administrar a medicação. Então perceba, os nossos projetos no dia a dia, eles estão transicionando nesses domínios continuamente. Certo? Ora está no complexo, ora está no caótico, ora está no simples, no complicado, né? Muito andando do complexo para o complicado, mergulhos no caótico, né? E você precisa saber como agir em cada momento desse. Em alguns momentos você vai precisar de ferramentas como a Leanception, por exemplo, porque eu estou andando num terreno que talvez eu não conheça muito bem e eu preciso explorar isso. E à medida que eu entendi com o que eu estou lidando, eu começo a enveredar para um outro caminho, que é produzir, né? E isso se mantém continuamente. Isso ainda falta nas empresas. A outra coisa, segundo ponto, já quase finalizando, é... Esqueci? Influenciar mudanças. Influenciar mudanças é assim, a gente vê muito de transformação ágil por aí, só que muitas das vezes os agentes transformadores não estão preocupados muito com o estado A e nem com o caminho para o estado B. Ele só define muito bem o estado B e tenta trazer o B para o A, sem nem saber, nem considerar o que está funcionando no A. Então, esse caminho de sair do A e para o B, tem alguns frameworks para isso. Esse aqui é um dos conhecidos, né, do Kotter, por exemplo, que ele mostra alguns passos de você primeiro criar um senso de urgência, criar algumas pessoas, uma coalizão sobre a mudança. Isso tudo vai criando tração e você consegue introduzir mudanças ali dentro. Mas não só algo tão grande quanto organizacional, como dentro dos próprios times também. Essa capacidade de um agente de mudanças introduzir, propor mudanças de mindset, ainda falta. E eu acho que porque até então todo mundo estava no seu quadrado, sabe? O GP estava no seu quadrado, o Agile Coach no dele, e nenhum deles saiu, sabe? É muito essa questão de ser ágil, né? Então eu sou isso, não sou aquilo. Eu acho que o novo gestor ele está fora dos mindsets, olhando para todos eles e pegando aquele que faz sentido aplicar no contexto naquele momento. Então por isso que eu acho também que isso aqui ainda não foi desenvolvido. E por último, equilibrar valores e princípios. Então perceba o seguinte: faço o deploy ou faço a cerimônia? Muita gente já deve ter caído nessa situação. Acabou a sprint, eu tenho como lançar Scrum, né? Só que eu caio num conflito, num dilema. Eu deixo de fazer o time box do Scrum, eu deveria fazer a review. Retrospectiva. Para gastar um tempo e lançar aquilo que eu já fiz, porque está quase lá, ou eu paro tudo, 99%, faço as reuniões,
depois de fazer o planning, a primeira coisa talvez seja o lançamento. Perceba, né? Então aqui tem dois princípios sendo equilibrados. Um do Scrum, que é o Time Box, e entrega adiantada de software, que é o manifesto. Se você introduz sempre nessa parada, então você cria uma regra adicional que você tem que equilibrar, né? Que é a sincronização das sprints, eventualmente, como isso que acontece. Então, o fato aqui da igreja em si, o outro item do manifesto. Outra questão, invisto em blindar o time ou estimulo a auto-organização? Né? Então tem um valor que é eu como Scrum Master, isso está muito penetrado na nossa comunidade, preciso blindar o time contra interferências, né? Porque eles precisam ter foco para poder entregar aquilo que eles se comprometeram. E por outro lado você tem a auto-organização, que é as pessoas sejam empoderadas para que elas saibam falar não quando vier alguma coisa, que elas saibam endereçar quando a coisa é de valor ou não é. Dois valores também em conflito aqui. Começo com o que fazemos hoje ou sugiro uma estrutura mínima? O primeiro é de Kanban, você é evolucionário, eu entendo o que está funcionando e eu vou evoluindo a partir dali. Ou não, eu como especialista já sei que precisamos de uma pessoa aqui que faça esse papel. Dois valores de novo em conflito. Invisto em resiliência ou na gestão dos riscos? Aquilo que eu estava falando agora há pouco. A gente pesou talvez muito na resiliência, que também é importante, mas também tem a gestão de riscos, que é mais tradicional. Então aqui perceba, até agora eu falei de princípios até ágeis conflitando com ágil, Scrum com manifesto, aqui tem conflitos entre valores tradicionais importantes que eu acho com valores ágeis. Então pessoal, fazendo um resumo do que a gente conversou aqui, e tentando já finalizar com essa proposta, ser ágil é um mindset, prescrito pelo manifesto. A ideia é que você não seja ágil, mas que você use ágil. Então a gente pode cair, isso tudo bem, todo mundo vai passar por isso, até deveria passar, que é esse entusiasmo de você estar lidando com um novo paradigma de gestão, e eu quero conhecer tudo que isso me oferece. Só que ser só isso talvez te limite a ser outras coisas que a sua empresa precisa também. Então você não deveria estar buscando só maturidade ágil, apesar de você poder consultar isso como eventuais práticas, o que eu quero trazer para a minha empresa, mas buscando sempre uma maturidade organizacional. E o novo gestor, ou novas habilidades que eu acho que o gestor precisaria ter, passa por essas três, que é ponderar de fato qual que eu vou usar nesse contexto, influenciar mudanças e equilibrar valores e princípios nas organizações. Voltando para o caso do aborto, né? O aborto tem várias perspectivas de você olhar. Tem a científica, tem a moral, tem a de saúde pública. Eu acho que ser ágil é você olhar só por uma perspectiva. Só pela moral, por exemplo, só pela científica, enfim. E para o novo gestor, e talvez isso seja uma tendência, se não é tendência, é algo que eu acho que ainda precisa ser fortalecido nos nossos profissionais de gestão. É você dar um passo atrás dos manifestos, dar um passo atrás dos paradigmas de gestão, olhar e saber usar todos eles. Pode ser que amanhã apareça uma coisa diferente de agilidade, um outro tipo de mindset, um outro tipo de paradigma, que você deveria estar olhando também se ele for útil para a sua organização. Ok? Muito obrigado.